O ateísmo e seus maiores equívocos sobre a religião. Nos debates sobre fé e crença, é comum que alguns ateus acusem a religião, especialmente o cristianismo, de alienar as pessoas, mantendo-as presas a dogmas e afastando-as da razão e do pensamento crítico. Também é frequente a acusação de que cristãos são ignorantes ou incapazes de refletir de forma racional sobre a realidade. Embora esses argumentos possam soar convincentes à primeira vista, eles partem de premissas equivocadas e de uma compreensão limitada sobre o que é a fé e o papel da religião na vida humana. Você já parou para pensar que o primeiro pecado da humanidade, segundo a Bíblia, foi buscar conhecimento? No Jardim do Éden, Deus cria um paraíso, mas proíbe o ser humano de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o problema nunca foi a maldade, foi a consciência. Adão e Eva não mataram, não roubaram, não mentiram. Só quiseram entender, só quiseram saber. Mas o castigo veio rápido. Expulsão, dor, vergonha, culpa. O recado é claro. Obedecer é mais importante do que entender. E pensar por conta própria é desobediência. A serpente, que muitas vezes é vista como o mal, talvez seja o símbolo da razão, da dúvida e da coragem de questionar. Eva, a mulher, é quem toma a iniciativa. Ela não cai em tentação, ela se liberta. Mas na narrativa cristã é chamada de pecadora. Como sempre, a mulher que pensa vira ameaça. O Jardim do Éden não parece um paraíso, parece uma prisão, com Deus no papel de carcereiro, e a ignorância como a única forma de permanecer puro. Se conhecer é pecado, o que isso diz sobre a fé? Eu já fiz aqui um vídeo falando especificamente sobre esse vídeo da Elaine Souza sobre a questão da racionalidade de Adão e Eva e sobre o pecado que entrou no mundo. Mas a gente observa aqui e vamos tratar alguns assuntos sobre a acusação de alienação que alguns ateus tanto falam. O termo alienar significa afastar alguém da realidade ou impedir que ela compreenda o mundo como ele é. No entanto, o cristianismo, longe de alienar, convida a reflexão profunda sobre a existência, a moralidade, a origem da vida e o destino final do ser humano. Ao longo da história, foram cristãos, muitos deles clérigos ou teólogos, que fundaram universidades, desenvolveram métodos científicos e promoveram debates filosóficos. A fé cristã, quando bem compreendida, não sufoca o pensamento, mas o expande, oferecendo respostas que vão além do materialismo estrito. Também temos o equívoco da ignorância. Acusar todos os cristãos de ignorante é um estereótipo injusto e intelectualmente desonesto. Grandes mentes como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Isaac Newton, C.S. Lewis e Francis Collins foram ou são cristãos convictos e todos eles intelectualmente brilhantes. A fé não é oposta à razão, ao contrário, ela frequentemente nasce do questionamento, da investigação e da busca por sentido. Temos também a religião como promotora de valores. Outra falha no argumento ateísta é ignorar a contribuição ética e social da religião. O cristianismo, por exemplo, ajudou a moldar conceitos fundamentais como dignidade humana, igualdade, moral, compaixão, perdão e justiça, hospitalidade e muitas outras virtudes. Hospitais, orfanatos, universidades e obras de caridades surgiram em grande parte por influência direta da fé cristã. Reduzir tudo isso à alienação é desconsiderar séculos de impacto positivo na civilização. Você sabia que agora a Bíblia pode ser usada como material pedagógico nas escolas públicas de Belo Horizonte? Mas escola não é lugar de religião. Escola é lugar de ciência, de fatos históricos comprovados, não de doutrinação. A nova lei permite que professores usem histórias bíblicas como recursos para ensinar cultura, história e até arqueologia.
Mas a Bíblia não é um livro de história, é um livro de fé. E mais, escola pública não é espaço para promover a fé de ninguém. O Estado é laico, e isso significa que não cabe falar de religião na sala de aula. Religião é pessoal, é da casa de cada um, da família de cada um. Na escola, a gente tem que aprender ciências, matemática, literatura, geografia e história baseada em evidências. Não é papel da escola ensinar religião, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Escola é para formar cidadãos críticos e informados, não catequizar. E você, acha certo transformar a Bíblia em apostila de escola pública? Me conta aqui nos comentários. Também temos o falso dilema entre ciência e fé. Muitos ateus caem no erro de colocar a ciência e religião como inimigas naturais, quando na verdade elas respondem a perguntas diferentes e complementares. A ciência explica o como das coisas, a fé busca responder ao porquê. Grandes cientistas cristãos mostram que é possível e até natural unir as duas visões. O ateísmo, quando generaliza e reduz a religião a um instrumento de ignorância e alienação, comete um erro lógico e histórico. A fé cristã não é inimiga da razão, mas uma aliada na busca por respostas mais profundas. Ao invés de afastar as pessoas da realidade, ela as convida a olhar para além do visível e a considerar que a vida tem um propósito maior. Ou seja, esse é um dos grandes equívocos de muitos ateus. Eles querem colocar a fé e a ciência como rivais, e no caso não são, ela tem caminhos complementares não concorrentes. Durante séculos, uma falsa dicotomia tem sido imposta entre fé e ciência, como se fossem forças opostas em constante conflito. Essa narrativa amplamente difundida por certos setores do ateísmo moderno sustenta que a fé religiosa é irracional, baseada em dogmas, enquanto a ciência é o único caminho legítimo para a verdade, por meio da razão e da evidência empírica. No entanto, uma análise mais profunda da história, da filosofia e da própria prática científica mostra que essa oposição é equivocada. Fé e ciência não são concorrentes, mas formas distintas e complementares de conhecer a realidade. Então, o que é ciência e o que é fé? A ciência é uma ferramenta metodológica extremamente eficaz para investigar o mundo natural, por meio de observações, experimentação e repetição. Ela nos permite entender fenômenos físicos, biológicos e químicos. No entanto, a ciência tem limites. Ela não responde a questões de valor, sentido, propósito ou moralidade, todas fundamentais à existência humana. Não se pode provar cientificamente, por exemplo, que a vida tem sentido, que o ser humano tem dignidade ou que o amor é melhor que o ódio. Essas são perguntas filosóficas, teológicas e existenciais, o domínio da fé. Entendeu agora a diferença? Já a fé, longe de ser uma crença cega ou irracional, é a confiança em Deus e em verdades que vão além da verificação empírica, porém não contra ela. No contexto religioso, especialmente no cristianismo, fé não é uma renúncia à razão, mas uma abertura ao transcendente, ao significado último da existência. Grandes pensadores como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e Blaise Pascal, e até cientistas modernos como Georges Lemaitre, pai da teoria do Big Bang, viam a fé e a razão como aliadas, não como inimigas. Porém, como surgiu essa questão da ciência no berço da fé? Um argumento pouco abordado pelos críticos ateístas é que a ciência moderna nasceu justamente em um contexto profundamente teísta. Os primeiros grandes cientistas, Galileu, Kepler, Newton, eram homens religiosos que viviam a natureza como a obra ordenada por um criador racional. Foi essa visão que lhes deu confiança de que o universo é inteligível, ou seja, que pode ser compreendido por leis racionais. A ideia de que existe uma ordem no cosmos acessível à mente humana é um pressuposto filosófico que a própria ciência não pode provar, porém que a fé sempre sustentou.
Temos também a falácia do cientificismo. Muitos ateus contemporâneos caem na armadilha do cientificismo, a crença de que somente a ciência pode nos fornecer conhecimento verdadeiro. Essa visão é paradoxalmente autocontraditória. A afirmação só a ciência pode levar à verdade não é uma conclusão científica, mas uma posição filosófica, ou seja, para sustentar o cientificismo é necessário sair do campo da ciência e entrar na filosofia, o mesmo campo onde também reside a teologia. Além disso, o cientificismo exclui importantes áreas do saber humano como a ética, a arte, a literatura e a própria filosofia. Ele empobrece a compreensão da realidade ao reduzir o ser humano a um conjunto de processos bioquímicos e ao negar a validade de experiências espirituais, estéticas e existenciais que, embora não mensuráveis, são profundamente reais. Ou seja, a fé não é inimiga da ciência, nem vice-versa. Não é preciso escolher entre Deus e a ciência. É perfeitamente coerente e historicamente comum acreditar em um Criador e, ao mesmo tempo, investigar cientificamente o mundo criado. A fé responde ao porquê e a ciência ao como. Enquanto a ciência nos explica como as estrelas nascem e morrem, a fé nos leva a perguntar por que há algo em vez de nada e qual o sentido do nosso breve tempo sob essas estrelas. Em resumo, em vez de rivais, fé e ciência podem ser vistas como duas asas com as quais o espírito humano se eleva em direção à verdade. Negar uma em nome da outra é limitar nossa busca pela plenitude do conhecimento e da sabedoria. Que Deus não existe, Deus é. Deus não nasceu. O tempo nasceu, Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então, essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então, ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos mais ao final de um vídeo. Espero que você tenha entendido sobre essa questão de alguns argumentos ateístas que, no caso, já foram refutados e não têm mais validade. Porém, alguns ateus secularistas humanistas continuam pregando isso em universidades para influenciar e mudar o pensamento e o raciocínio de muitos ateus que acabam caindo e acabam ignorando o pensamento crítico que tanto eles defendem. Que você possa entender essa questão e também saber se defender. Leia livros sobre essa questão do ateísmo, livros apologetas. Rodrigo Silva, que tem o Ceticismo da Fé, um ótimo livro, ou até mesmo textos na internet que falam sobre apologética cristã. Chegamos ao final do vídeo. Você vê aí na tela os nossos vídeos que a gente produz aqui no canal. Faz uma visita ao nosso canal Comportamento Cristão e vem fazer parte do nosso canal. A gente fala aqui sobre ateísmo, sobre apologética cristã, a gente fala sobre salvação, usos e costumes, comportamento, o que é pecado e o que não é, tudo sobre esses temas e também sobre temas atuais, política, finança, alimentação, saúde. Eu vou trazer todos esses assuntos aqui no vídeo, fim dos tempos, certo? Todo esse contexto que a gente está vivendo. Você faz uma visita e também ativa o sino de notificação. Se gostar do canal, faz sua inscrição e vem nos apoiar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.